A gente está aqui hoje, primeiro me apresentar, né? Sou Marina, do Crivella Advogados, do coletivo da parte trabalhista. A gente está aqui hoje com o Douglas Belchior, para falar um pouquinho, aproveitar esse gancho aí do Dia da Consciência Negra, para falar um pouquinho da questão racial no Brasil e principalmente, acho que o intuito, pelo menos que eu pensei assim, ao fazer esse evento, é a gente levar o debate para além dessa semana, né? Para além da nossa semana, para além do Dia da Consciência especificamente, mas para a gente tentar que isso se permeie nosso dia a dia, o nosso debate, né? As nossas reivindicações. Acho que isso é o mais importante. Bom, o Douglas, queria agradecer primeiro, eu sei que está numa semana aí com bastante coisa, queria agradecer bastante por poder estar aqui com a gente. Vou apresentar um pouquinho o currículo dele, né? Graduado em História pela PUC, professor da Rede Pública de São Paulo, atualmente é consultor para a área de Justiça Criminal, Violência do Estado e Encarceramento do Fundo Brasil Direitos Humanos. Também é coordenador do projeto Associação Franciscana de Defesa de Direitos e também é membro do Conselho Geral e professor da Uniafro Brasil. Se eu esqueci alguma coisa, ou se você quiser complementar, fique à vontade. Tá certinho. Tá bom. E aí a gente pensou em fazer esse evento aí em 2 blocos, né? Primeiro a gente fazer uma fala um pouco mais geral e depois passar para as perguntas. E aí, se alguém tiver alguma questão, quiser conversar sobre alguma coisa específica, a gente faz um bate-papo. Para começar aqui, eu queria, para dar uma orientada na fala, mas claro que se você, Douglas, quiser sair disso, falar de qualquer outra coisa, fique absolutamente à vontade. Eu dei uma olhadinha aí no que você anda fazendo, enfim, e vi que que você, junto com vários outros intelectuais e pessoas aí, figuras bastante importantes da nossa cena intelectual brasileira, assinaram um manifesto, né, que é Enquanto houver racismo, não haverá democracia. E que foi elaborado aí nesse momento de pandemia, onde a gente sabe que as consequências do racismo na nossa sociedade ficaram ainda mais evidentes, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco desse manifesto, da intuição dele, do momento que a gente está vivendo e também, da intuição não, né, do intuito, e também falar um pouquinho do que o movimento negro está fazendo, e eu acho que o que é mais rico, assim, para além das questões que a gente vê bastante na mídia, né, de pessoas negras que sofrem violência policial, enfim, mas também das ações propositivas, né, que eu acho que são aquelas que impedem que esses fatos aconteçam efetivamente, que são muito ricas. Então, enfim, Abra, falei para você, fique à vontade. Obrigada. Muito bem. Marina, muito obrigado a você pelo convite. É uma satisfação estar com vocês aqui. Bom, espero que vocês estejam bem, né? Tá tudo bem, tudo tranquilo, todo mundo confortável, espero, para bater esse papo. Eu sou professor desde adolescente, assim, já informal, né? Eu sou de uma família de educadores populares, não formados formalmente, assim, mas meus pais sempre foram lideranças comunitárias, né? Desde a década de 80, e sempre foram formadores comunitários ligados à Igreja Católica, ligados a projetos e movimentos sociais. E aí eu me eduquei nesse ambiente, depois tive a oportunidade de estudar, fazer uma universidade com muito custo e me formar professor. Então, meu ambiente é um ambiente de sala de aula, né? É um lugar onde eu fico à vontade. Eu não consegui, mesmo depois desses meses todos, me habituar a esse ambiente aqui, embora eu esteja refém desse ambiente no meu trabalho e no trabalho da militância também. Então, posso garantir a vocês, gente, é muito estranho falar sem ver as pessoas. Então, eu vi que está todo mundo aqui com a câmera fechada. Quem tiver oportunidade, quiser, ninguém é obrigado mesmo, seria bom, assim, a gente poder se ver, né? Oi, Caroline, muito obrigada. Muito obrigado a vocês.
Desculpa a chatice do professor aqui, gente. Muito prazer. Só para, né, dar um pouquinho mais de temperatura para o nosso papo. Muito bem, muito obrigado. Então vamos lá, eu fui convidado aqui pela Marina para falar sobre questão racial. Falar sobre questão racial é falar sobre história, certo, gente? Falar sobre história do Brasil. Eu sou professor de história, sou formado em história, gosto de história, me dedico à luta política no Brasil, também porque conheci a história do Brasil. Então eu vou falar uns 10 minutos corridos aqui e a gente abre para bater papo. E a Marina se referiu a um documento que o Movimento Negro Brasileiro publicou, se eu não me engano, foi em agosto, não me lembro bem a data, não tenho certeza nem do mês. Está tão maluco esse período, mas a gente fez uma ação histórica, assim. O movimento conseguiu articular suas ações e publicar numa página inteira da Folha de São Paulo e do Globo, os dois principais jornais impressos do país, um manifesto, uma manifestação, um posicionamento público sobre o que a gente estava vendo naquele momento acontecer no Brasil. Então, vocês devem concordar comigo que não é habitual, né? Imagine, eu estou aqui falando para um escritório, né, da área do direito. O que levou a gente abrir espaço nesse ambiente para tratar desse tema? É porque existe uma força, uma tensão, uma pressão social que impôs esse assunto sobre a mesa, na sociedade brasileira. Esse foi o assunto do ano. Olha que loucura, gente. No ano de uma pandemia mundial, uma pandemia de uma doença gravíssima, altamente contagiosa, que paralisou o planeta inteiro, paralisou o planeta, o único fenômeno capaz de atravessar a pandemia foi o debate sobre racismo, a partir do que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos. Isso tem um significado, não aconteceu por acaso. É porque realmente é um assunto nevrálgico, estrutural da sociedade. Quando explode os protestos contra o racismo, contra a morte de George Floyd nos Estados Unidos, e que isso se espalha para o mundo, o que está acontecendo no Brasil, Marina, nesse mesmo momento? Eu realmente não me lembro a data exata, mas se eu não me engano foi em agosto que a gente colocou o manifesto da Folha de São Paulo, não lembro bem. Mas quando a gente publicou o manifesto, já havia algumas semanas que a Rede Globo de televisão, que a Globo News, que a CNN, nem sei se já estava funcionando aqui no Brasil, mas que toda a imprensa brasileira passou 2, 3, quase um mês com a pauta da violência racial, da violência policial em primeiro lugar. Todos os jornais, todo o noticiário ocupado por esse assunto. Por que esse tema virou assunto nacional esse ano? Por que será? Então, como que a gente tenta ler o que aconteceu? A classe média brasileira, os intelectuais, os artistas, os advogados, os atores da Globo, a grande imprensa, a mídia brasileira, estava se mobilizando, os professores universitários, construindo grandes articulações de defesa da democracia. Eles estavam se juntando em grupos para defender a democracia no Brasil. Por quê? Porque a gente tem um governo de traço autoritário explícito que está perseguindo a imprensa, governando a partir de uma eleição extremamente questionável no seu processo, perseguindo artistas, perseguindo todos que pensam diferente deles. Então, essa classe média que percebeu, inclusive alguns que votaram no Bolsonaro e que levaram ele ao poder, que é um governo muito perigoso. Então, eles estavam preocupados com a democracia e começaram a se manifestar em relação a isso. Inclusive, construindo manifestos também, né? Manifestos em defesa da democracia. Quando o debate sobre racismo, por conta do que aconteceu nos Estados Unidos, chega no Brasil, encontra esses jornalistas, esses intelectuais, esses artistas, essa classe média mobilizada, pagando, aí eu vou usar um termo aqui coloquial nosso aqui, certo? Da quebrada, pagando de democrata, pagando de preocupado, pagando de progressista, certo? Não, nós somos foda, nós estamos aqui defendendo a democracia. E aí,
se manifesta sobre o racismo lá, sobre o absurdo do racismo e da violência policial contra o que levou o Floyd à morte. Mas como é que mantém coerência se manifesta sobre o racismo lá e ignora o racismo aqui? E não enxerga que a cada 23 minutos no Brasil, uma pessoa negra de até 29 anos é assassinado. E isso não é notícia, isso não mobiliza a classe artística, não mobiliza a classe média. Eu não sei se vocês sabem, o governo Bolsonaro, certamente vocês sabem disso, aprovou legislações, algumas, não foi uma só não, que facilitou, flexibilizou o acesso a armas, e o Brasil bateu recordes de venda de munição de armas nos últimos meses. Nunca se vendeu tanta munição para armas no Brasil. Por quê? Porque nunca se vendeu tantas armas no Brasil, porque nunca tantas pessoas tiveram armas em casa. Agora, qual é o dado que acompanha isso? 75% das pessoas mortas por armas de fogo no Brasil são negras. Então, houve um constrangimento público, Marina. Um constrangimento, porque não é a ausência do movimento denunciando. O movimento negro brasileiro, e justamente nesse período em que aconteceram muitas manifestações nos Estados Unidos, todo dia algum jornalista, alguém pergunta para a gente assim: mas por que o movimento negro nos Estados Unidos é diferente do daqui? Por que lá eles fazem protestos e aqui não? Por que lá isso é um assunto, tem mobilização, eles conseguem coisas e aqui não? Veja, a gente tem que suportar essa pergunta e responder com educação o seguinte: que quando a polícia, eu não sei o quanto vocês acompanham isso, a polícia de São Paulo, em janeiro do ano passado, foi reprimir um baile funk em Paraisópolis. Eles foram reprimir um baile funk que tinha milhares de jovens. Eles cercaram a molecada dentro do Paraisópolis. Sim. Ruas estreitas, becos sem saída. 9 jovens foram mortos naquela ação, morreram em decorrência da ação policial. Isso foi denunciado internacionalmente. Eu fui com uma delegação brasileira para uma sessão da OEA no Haiti denunciar o governo de São Paulo e a polícia de São Paulo. Isso não virou notícia em nenhum jornal. Esse acontecimento não mobilizou a atenção das pessoas. Em novembro do ano passado, eu não sei o quanto vocês acompanham, mas devem acompanhar, o governo Bolsonaro e o Bolsonaro pai queria fazer do filho embaixador dos Estados Unidos. Lembra disso? Sim. E qual era a troca? A troca era a base de Alcântara, certo? A base de lançamento de foguetes lá no Maranhão, que é um território quilombola. O movimento negro brasileiro se organizou e foi até os Estados Unidos. Por quê? Porque aqui, para entregar a base de Alcântara, tem que ter aprovação do parlamento, do Congresso Nacional. Nos Estados Unidos, não, é uma ação única do presidente, não passa pelo Congresso. O que nós fizemos? Veja vocês o que eu vou dizer agora. Nós fomos até Washington, eu fui na comitiva, sentamos com parlamentares do Partido Democratas, explicamos para ele o que estava acontecendo, que o governo deles estava implementando um acordo que ia tirar do território 6 mil famílias de quilombolas e jogar eles em outro canto, tirar eles das suas terras ancestrais, essa coisa toda. Eles não sabiam. Um dos deputados pegou isso para ele, conversou com os demais, fez um discurso na tribuna do Congresso Nacional Americano, denunciando o acordo, denunciando o Trump, denunciando o governo brasileiro, em defesa dos negros e dos quilombolas no Brasil. Gente, se fosse qualquer outro tema, isso seria assunto no Jornal Nacional e no Fantástico. Aonde a gente viu isso noticiado? Em nenhum lugar. A comunidade, quando os 9 jovens foram assassinados no Paraisópolis, se manifestou, ocupou as ruas, fechou a avenida, colocou fogo em ônibus. Como foi a cobertura da imprensa? Vândalos, em protesto, colocam fogo em ônibus, não sei o quê, por causa da morte. Ou quando a polícia mata, e a gente sabe que a polícia de São Paulo bateu recordes de mortes promovidas pela polícia em plena pandemia. A polícia do Rio de Janeiro bateu recorde, a polícia de Salvador bateu recorde, a polícia do Recife bateu recorde de assassinatos no ano da pandemia.
esse ano a gente bateu recordes de crianças mortas pela polícia no Rio de Janeiro. Um policial com um fuzil entrou numa casa durante o lockdown, durante o momento mais tenso do isolamento social, e matou uma criança de 12 anos dentro de casa. Só que ele não matou a criança, ele deu 80 tiros dentro da casa da criança numa favela no Rio de Janeiro. Uma família negra. A população se revoltou, ocupou as ruas, botou fogo em ônibus. E qual foi a notícia que a imprensa deu? Que os vândalos, a mesma imprensa, quando cobre os protestos nos Estados Unidos, chama de protestos contra o racismo, o policial branco assassinou o jovem negro. Então, a diferença não é o movimento negro, percebe? A diferença está na sensibilidade da sociedade em relação ao tema, na maneira como a gente enxerga a violência racial, na maneira como a imprensa trata o assunto. Então, há no Brasil uma invisibilização da reação, da luta política que o movimento negro coloca. A gente conhece o Black Lives Matter e não conhece a Coalizão Negra por Direitos, que ficaria charmoso se a gente colocasse em inglês, né? Como é que ficaria? Black Coalition for Rights, não é? Ficaria bonito. Faria maior sucesso. Mas a Coalizão Negra por Direitos. E ninguém conhece. O que é a Coalizão Negra por Direitos? É uma aliança nacional de diversos movimentos negros no Brasil que denuncia o racismo na OEA, na ONU. Hoje pela manhã, se você entrar no meu Instagram, você vai ver que eu participei de uma sessão com defensores de direitos humanos da Comissão de Direitos Humanos da ONU, em 5 línguas. Eu só falo português e bem mal ainda, mas eu estava lá enquanto representante do movimento negro brasileiro fazendo denúncia, junto com representantes do Black Lives Matter. Da mesma coisa, com o mesmo status, assim como representação do movimento negro da Colômbia, do Haiti, né, de países africanos, só que não tem a mesma visibilidade, não é dado a isso a mesma importância. Então, eu estou falando isso porque o nosso manifesto, Marina, ele veio nesse contexto de expor essa contradição e essa hipocrisia, né? Inclusive dos nossos amigos, inclusive. Porque é possível discutir democracia num país estruturalmente, violentamente racista como o nosso? De que democracia nós estamos falando? Quando a gente fala em defender democracia, nós estamos falando em defender um regime existente. Existente para quem? Para quem é existente? Será que a gente não considera a hipótese de que para metade da população brasileira a democracia nunca existiu? Se democracia é, eventualmente, a ideia de um regime em que a maioria esteja representada no governo, isso não é verdade. Ou de que o governo estaria a serviço do benefício e dos direitos da maioria do povo, como é o conceito tradicional, né, histórico, né, conceitual da democracia, isso também não é verdade. Né? O Estado brasileiro se organizou historicamente para negar direitos sociais aos povos que dependem do serviço do Estado. E isso só se aprofundou, né? Isso só se aprofundou na história. Você imaginar, gente, que a gente para quem gosta desse assunto, para quem tem curiosidade, para quem quer estudar aqui para frente, tem muita gente que escreveu sobre isso. Enfim, o Frantz Fanon, que é um cara que trabalha com psicanálise, ele diz que existe uma identidade nos países que foram colonizados, e você pode reparar isso. Países que sofreram com a colonização, né, com a violência da colonização europeia, em todos eles o povo negro é subjugado, aquele segmento da sociedade que tem seus direitos negados historicamente e que é o maior alvo da violência. Em todos os países. Eu perguntaria para vocês aqui, com exceção da África, onde você tem países em que a hegemonia racial toda é negra, então você pode olhar ali como fez o Malcolm X quando foi conhecer os países africanos, quando ele se converte ao Islã, que ele vai à África, ele conhece a realidade, ele vê preto oprimindo preto, certo? Antes o discurso dele era, mano, tem que separar, a sociedade tem que ser separada, tem que ser brancos para um lado e preto para o outro. Quando ele vai à Meca, e ele também conhece países africanos, ele percebe que tem sociedades em que os pretos estão oprimindo os pretos. Então, calma aí, tem um elemento de classe colocado aí.
E aí ele muda um pouco o discurso dele. Mas em países que foram alvo da colonização, em países em que a hegemonia colonizadora branca sobrepôs o seu poder sobre povos originários e africanos que foram escravizados, em todo o mundo a realidade é a mesma. Você pode, se você diferenciar se você fizer um espelhamento das condições de vida da população negra e da população branca em todos esses países, é como se você estivesse olhando para dois países diferentes. Se você avaliar o IDH no Brasil hoje, o IDH da população negra e da população não negra, você vai ter um Congo e uma Suécia. E até na análise, e até na brincadeira, a gente reafirma o preconceito do que significa precariedade e riqueza, porque é o Congo e a Suécia. Certo? E isso é uma permanente no Brasil. Então você não consegue explicar problemas na nossa sociedade sem olhar para a história como um todo. E aí, de novo, Francis Fanon. Imagine que a gente tem 520 anos de história desde a invasão, 3/4 dessa história foi com escravidão. 3/4, gente, da história com escravidão. É possível uma pessoa de 40 anos viver sem a influência do que ela foi ou do que ela sofreu até os 30? Né? Não é possível. A gente podia fazer esse debate do ponto de vista até religioso, né? Porque tem religiões que professam a fé de que nós aqui carregamos heranças de outras vidas. Mas se a gente vai para a psicanálise, que é ciência, ela também diz, olha, a gente traz com a gente sofrimentos passados, experiências passadas, que se manifestam em nós. O Fanon era da psicanálise. Não é possível que a gente explique o Brasil ignorando que até pouco tempo atrás a gente vivia sob um regime de escravidão perverso. E a gente não conhece essa história, a gente ignora, a gente finge que não aconteceu. Se você sair da sua casa agora e for na primeira banca de jornal perto da tua casa, você vai encontrar um monte de revista cuja capa tem lá a história da Segunda Guerra, o papel do Hitler na Segunda Guerra, as desgraças que significou o Holocausto para a Europa e para o mundo. E tem que estar mesmo. Que bom. Mas você não encontra de jeito nenhum, na mesma proporção, a história do Brasil, a história da escravidão brasileira. A gente conhece muito mais detalhes da escravidão dos Estados Unidos, consegue explicar. Qualquer desavisado sabe que nos Estados Unidos o Sul era escravista e o Norte não era. E no Brasil você não consegue explicar. Você não consegue dizer, olha, São Paulo, a escravidão de negro chegou depois, porque no primeiro período era no Nordeste. Né? E aí você tem um movimento migratório que passa por Minas Gerais. Isso não está no nosso vocabulário, entendeu? No nosso imaginário. E depois que acaba a escravidão, eu vou terminar, gente, agora. Você tem a consolidação de um país que vai se organizar para manter poder, recursos em alta concentração nas famílias daqueles que escravizaram por 400 anos. E talvez você perceba isso no seu escritório, talvez você perceba isso no seu ambiente de trabalho, na universidade onde você se formou. O quanto o racismo no Brasil é tão perverso, tão bem feito, tão desgraçadamente articulado com o poder, a ponto de não precisar de leis segregatórias no país. Porque a gente olha para os Estados Unidos, comparando, e sempre tem essa comparação, e diz assim, mas nos Estados Unidos foi muito pior, porque lá teve lei que segregava. A Sueli Carneiro diz sempre o seguinte, é terrível segregar. É terrível você imaginar uma sociedade que tem uma placa que diz que preto não pode entrar, preto não pode usar. É horrível, óbvio que é. Mas isso, por outro lado, se tem uma escola em que preto não pode entrar, o que aconteceu lá? Criou-se outra escola em que é só para preto. Isso é segregação, separação. Essa separação não inviabilizou que negros tivessem algumas coisas nos Estados Unidos, certo? E lembrando que a proporção de negros lá é muito diferente daqui. Lá são 13%. Aqui são 56% hoje. Lá a gente teve um país em que a escravidão aconteceu num pedaço de baixo. Em cima não era. Se você assiste o filme 12 anos de escravidão, você entende bem o que significava, no mesmo período, ser um negro no norte e um negro no sul dos Estados Unidos. E toda
a biografia, a filmografia mostra isso. No Brasil, não. Então, cara, como a gente ignora, né, essa história? E o quanto ela... Então, no Brasil, não precisou você botar uma placa na USP e dizer preto não entra aqui. Já não entra mesmo, né? Não é? Não precisou. Os escritórios onde vocês trabalham, eventualmente, não tem uma placa dizendo lá. Ou os lugares que vocês passaram na vida, e nós todos, não vocês aí. Quando eu digo vocês, estou falando da sociedade, né? De nós todos. Mas especialmente é óbvio que existe em segmento na sociedade pessoas, famílias, que só convivem com pessoas negras porque elas são empregadas delas. Isso é real, e não é pouca gente, não é pouco. É o segmento que manda no país. Né? É uma parcela importante da classe média que forma a opinião pública. Né? Você tem relatos. Nesse ano, com todo esse debate acontecendo em público, sim, você vê jornalista escrevendo coluna em que ele conta a história dele, dizendo, olha, eu passei a minha vida inteira não me relacionando com pessoas negras. Caralho, velho. Como é que isso não influencia a realidade de um país? Né? Como é que você não compreende que um juiz, na hora de proferir uma sentença, ele, sem nunca ter convivido com uma pessoa negra, julga uma pessoa negra só a partir dos estereótipos e do que ele acumulou de preconceito na vida? A única coisa que ele sabe daquela pessoa é que existe uma coincidência que ele não entende por quê. Qual é a coincidência? O cara que ele julgou ontem era preto, o que ele julgou de manhã hoje era preto, o da tarde é preto. Todo mundo condenado vagabundo. Chega um branco, o tratamento é diferente. Isso é provado, não estou aqui inventando. Né? Quem acompanha a audiência de custódia sabe disso. Como é que funciona? E eu não estou falando de dados de 10 anos atrás, estou falando de agora. Isso acontece hoje. Né? Então, eu termino com isso. O revelar dessa situação é o presente que esse ano de 2020 nos traz. O revelar para os olhares que nunca enxergaram. Porque o movimento negro brasileiro a vida inteira denuncia. Se você fizer um Google no nome da Sueli Carneiro, da Cida Bento, do Hélio Santos, da Regina Lúcia, do Milton Barbosa, no meu nome, você vai encontrar no Google, que só registra alguns anos daqui para trás, uma história imensa de trabalho permanente, de denúncia. Né? Eu já trabalhei com formação de professores, eu já trabalhei com trabalho de diversidade no mercado de trabalho para essa questão racial, convencendo a empresa a contratar gente negra, convencendo a empresa de que se ela procura um profissional negro e não tem, não é porque não tem, é que ela não tem vontade política suficiente para procurar, ou quando tem, a tendência é que ela diga, pô, mas o outro fulano é mais preparado, mas tem que ter vontade política para, inclusive, investir na pessoa para que ela alcance, né, o nível esperado ou desejado para determinada vaga. Então, você não tem correção da injustiça histórica se não houver vontade política de fazer. E essa vontade política impõe trabalho, impõe, eventualmente, abrir mão de alguns pressupostos, porque a justiça histórica é mais importante do que qualquer outro pressuposto. Então, eu não sei se eu consegui dizer o que eu queria ou o que vocês esperavam, mas eu quis fazer esse pano de fundo para a pergunta da Marina aqui em torno do manifesto, que é um manifesto que pergunta, o que afirma, enquanto houver racismo, não haverá democracia. Não é possível construir democracia num país que nega direitos para pessoas negras, sobretudo se esse país é o Brasil, composto por 56% de pessoas negras. Então é inviável, é impossível. Existe um elemento que boicota a democracia no Brasil, todos os dias. Esse elemento é o racismo. E a gente precisa prestar atenção porque ele está aqui, ele está aí, onde vocês estão. Falei demais, Marina, desculpa. Não, foi ótimo, Douglas. Nossa, muito, muito bom. Me gerou vários questionamentos, assim, enfim. Mas obrigada aí pela sua exposição. A gente vai abrir para as perguntas agora, e aí é legal também porque as pessoas podem, né, se manifestar. Antes disso, eu só queria a Neiva, que é secretária-geral do Sindicato dos Bancários, eles também estão fazendo um evento sobre racismo hoje, então eles ficaram meio divididos. Mas aí ela pediu para fazer uma pergunta para você. Então eu vou repassar a pergunta dela, e aí depois a gente abre para as perguntas aqui que já estão inscritas. Ela me mandou um áudio, né? Eu vou tentar resumir um pouquinho.
que ela falou que ela estava vendo um reality show e viu um diálogo de uma mulher negra de classe média, enfim, e que demonstrava nesse diálogo que ela, naquele momento, tinha se dado conta de que ela era uma mulher negra. E que ela nunca tinha sofrido, assim, pelo menos não tinha percebido, né, qualquer tipo de preconceito, enfim. E aí ela queria fazer essa provocação, na verdade, e perguntar o que você acha dessas situações. E aí eu acho que, assim, o que eu pude entender disso que ela falou é que, na verdade, é um sintoma desse racismo estrutural que a gente vive, né? E no qual a gente é permeado por esse racismo, mas muitas vezes ele fica meio escondido, né? Mesmo para alguém que é negro, enfim. E que aí também entra a questão do elemento de classe, nesse caso, imagino, né? Por ela ser de classe média, enfim. Ela queria que você falasse um pouquinho desses casos. A gente vai para mais perguntas e aí faz junto, vocês acham? Pode ser. Pode ser, melhor, né? Você já responde tudo junto. Quem está inscrito também é a Janaína Ramon. Se ela quiser falar, Janaína, pode perguntar. Obrigada, Marina. Oi, Douglas, tudo bem? Eu vou aproveitar a sua presença, eu vou abusar um pouquinho, porque é sempre importante quando a gente tem a presença de uma pessoa, a gente se inteirar, entender essas coisas tudo. Então, vou abusar de você para fazer 3 perguntinhas, tá? Eu queria que você, na condição de professor, me falasse um pouquinho o que você acha dessa questão envolvendo a Lei 10.639, né, que trata da obrigatoriedade de ensino afro-brasileiro e africano aqui no país, porque a gente percebe que isso é muito mal explorado, no ensino fundamental e no ensino médio, né, existem muito poucos professores preparados para dar esse tipo de ensinamento para os alunos, e eu entendo que ele fortaleceria demais a prática e o conhecimento dos alunos, principalmente na questão do racismo, para que eles compreendessem a importância de não trazer esse sentimento já desde a infância, né? Então, eu acho que isso contribuiria para essa compreensão. Isso, apesar de obrigatório, é muito enfraquecido no Brasil, e eu queria entender um pouco o que na condição de professor, você entende dessa situação, né? Gostaria também de ouvir sua opinião a respeito dessas eleições agora, porque saiu aí alguns estudos que as capitais brasileiras teve um aumento de 44% de vereadores negros, e se você entende que isso vai impactar de alguma forma aí nesses novos cenários, né? Porque, como você disse, já teve um impacto positivo a questão do George Floyd para que as pessoas tivessem algum conhecimento de que isso não é inédito, está acontecendo, né? Então, talvez tenha impactado um pouco agora na eleição, né? Nesse resultado de aumento dos vereadores negros, e se você entende que isso pode também gerar alguns impactos na condição real dos negros agora em termos de benefícios, né? E eu queria também tirar uma dúvida, porque nesse período do George Floyd, estava passando em pauta da Globo, da Rede Globo, eles fizeram um programa especial sobre racismo do George Floyd, e houve uma crítica pesada que só haviam comentaristas e o apresentador todos eram brancos. E aí houve uma crítica pesada em relação a essa situação, e eles fizeram um programa especial para fazer essas tratativas, e o programa foi inteiro feito por pessoas negras, aí todos os comentaristas e inclusive o apresentador, que era o Heraldo, né, foi feita uma apresentação com negros, e a Maju Coutinho disse, tudo bem, é importante a nossa presença negra também, nesses comentários, nessa situação, mas nós, negros, não queremos estar presentes apenas para falar de racismo, nós queremos também ser chamados para mais diversas situações. E aí ficou uma situação, ficou um pouquinho dúbio, porque eles foram chamados para tratar do racismo, porque houve uma crítica em relação a essa situação, e ao mesmo tempo eles não querem os negros não querem só ser chamados para tratar de racismo, porque eles têm direito a falar de todas as temáticas, porque eles querem ser inseridos na sociedade. Eu queria entender um pouquinho também sua opinião sobre isso, Douglas. Obrigada, viu? Nada. Você quer responder esse bloco e depois a gente passa para mais um, Douglas? Acho que melhor, Pode né? ser, rapidinho, já que então virou 4 perguntas. Tem um livro da Bianca Santana que se chama Quando Me Tornei Negra. Se eu não me engano, o nome é esse. Bianca Santana. Vale muito a pena. Ela é uma mulher negra de pele bem clara, né? E no Brasil, a construção
racial, ela foi diferente nos Estados Unidos, por exemplo, em que teve muito menos miscigenação, também porque o todo também por conta de como se deu a história, que no Brasil a escravidão foi um processo que se deu em todo o território brasileiro. Nos Estados Unidos, comparando, foi mais no sul. A quantidade de populacional também sempre foi muito diferente, foi muito menor. E os elementos culturais também levaram que houvesse menos miscigenação lá do que aqui. Aqui a miscigenação foi um projeto, a miscigenação se deu como resultado de características da nossa escravidão que tinham no estupro uma estratégia, um elemento de constituinte da própria manutenção da escravidão, porque os donos de pessoas escravizadas precisavam que mulheres escravizadas gerassem outros escravos para ele. Então, é terrível dizer isso, mas o estupro ele é constituinte da própria nação brasileira. Quando a gente fala que o Brasil é fruto de um estupro de 400 anos, nós não estamos falando uma coisa assim aleatória, né? Agora mesmo saiu um dado, porque está muito em moda essas pesquisas de genética que identificam a sua origem, né? Ancestral. E nesse estudo de genomas, eu não sei explicar direito com as palavras técnicas, mas o fato objetivo é que você consegue identificar nos genes dos brasileiros uma presença paterna, basicamente de hegemonia de europeus. Então você tem uma presença no gene, uma presença materna hegemônica de mulheres negras, numa maioria, de brancas também, mas de negras, mas no gene paterno é quase só branco europeu. Cara, na constituição genética do povo brasileiro. Isso é muitíssimo, de novo, é uma comprovação científica da tese política que o movimento negro elabora sobre isso, que as mulheres negras, inclusive, elaboram muito melhor nos movimentos de mulheres negras. Então, a miscigenação, ela coloca um elemento difuso, inclusive a miscigenação ela é um instrumento de constituição da ideologia da democracia racial, que é a ideologia que nos educa a todos. A ideologia criada pelo Gilberto Freire, que diz que o povo brasileiro é resultado da mistura das 3 raças e que é uma raça muitíssimo bonita, evoluída e tal, que é um discurso que naquela época era melhor do que o discurso anterior. Qual era o discurso anterior? Era o discurso da supremacia racial do Arthur de Gobineau, de outros pensadores no final do século XIX, que afirmavam que brancos eram superiores racialmente, que negros eram inferiores racialmente e que, para o Brasil dar certo, ele tinha que embranquecer. Essa postura se transformou em política pública no final do século XIX, políticas que patrocinaram o que a gente chama de grandes movimentos migratórios de imigração europeia para o Brasil, que é de onde vem grande parte dos descendentes das pessoas brancas brasileiras, que é da imigração que acontece do meio do século XIX para frente, ali. Certo? Então, a construção no imaginário de que a miscigenação é um valor, ele contrapõe a verdade histórica de que a miscigenação é resultado do estupro, ou seja, de uma violência dramática, drástica, radical. E o problema é que o resultado da miscigenação é um país multicolor, certo? E isso complica ou confunde ou dificulta o debate sobre pertencimento racial, que é, inclusive, na constituição da narrativa histórica, negada, porque ser preto tem um valor negativo. Ser preto é ter sido escravo, ser preto carrega estereótipos construídos historicamente, que a gente sabe muito bem quais são. Então, nós somos educados de maneira genérica, e a gente pode dizer que isso foi muito forte até pouquíssimo tempo atrás. Nós somos educados, nós negros, a querer não ser negros. A querer não ser. Se pudesse, não seria. Agora, não é possível para um preto retinto se livrar disso. Uhum. Agora, se eu sou um preto de pele mais clara, se o meu cabelo não é tão crespo assim, se eu alisar, juntando o meu cabelo alisado com minha pele mais clara,
com uma roupa mais bonitinha, de repente eu passo de branco em algum lugar. Passando de branco, eu tenho vantagens sociais, que é o tal do debate sobre colorismo, que eu não vou entrar aqui, que é muito polêmico, mas olha que cara, que negócio maluco é o nosso país, velho. De maneira que você... Então, o racismo brasileiro, ele obedece uma hierarquia, e o racismo em si, o conceito de racismo, não é a ideia de inferioridade de raça. O conceito racismo significa superioridade de brancos sobre os outros. É isso que significa. E no Brasil ele se consolida num país multicolor, multifacetado, como o nosso, em que cada ser humano tem uma cor diferente, praticamente, aqui. Então, ele se estabelece numa hierarquia de uma paleta, em que você tem a pessoa mais próxima do privilégio e a mais longe do privilégio. E quanto mais as pessoas se aproximam dessas duas pontas, elas vão ser beneficiadas ou não. Então, mesmo entre duas pessoas brancas, você consegue analisar qual está mais perto de ser preta ou qual é a mais branca das duas brancas. Olha que louco. Isso é um exercício simples. Dá para fazer aqui olhando para essa tela. Tem uma maioria de brancos aqui. Agora eu posso dizer muito bem quem são os brancos mais brancos e os brancos menos brancos. E o contrário também. Se você me colocar do lado, sei lá, fala aí, do Pelé, fala um preto famoso aí, que tá na onda, do Thiaguinho, do cantor. Ora, você vai dizer, não, ele é um preto mais preto do que você, Douglas, que também é preto, mas você não é tão preto quanto ele. Olha que desgraça. E aí, se a polícia tiver que parar um dos dois, ele vai naquele que carrega mais traços. Como o nosso racismo é perverso, gente. Perverso. E difícil, certo? Então é óbvio que nós fomos educados para dizer não. E aí a sociedade caminha, a gente faz esforços do ponto de vista cultural, da formação da mentalidade, e nós construímos um ambiente hoje, 2020, em que a minha filha preta, ela é educada para ter orgulho do cabelo dela. Mas isso não foi assim com a mãe dela. Não foi assim sequer com a irmã mais velha dela. Uhum. Porque há muito pouco tempo atrás, os nossos valores relacionados aos nossos traços raciais eram absolutamente outros. Então, hoje, é isso. Então, existe uma movimentação de reconhecimento, de resgate da autoestima, da identidade negra. Isso é poderosíssimo, Mas é num lugar chamado Brasil. Então, nunca vai ser fácil, né? Sim. Meu Deus do céu, eu gastei todo o tempo que eu tinha só nesse papo. Fica à vontade. A Lei 10.639, para quem gosta de acompanhar o assunto, é a seguinte. Nós, do movimento negro, defendemos historicamente o que nós chamamos de reparação histórica. Reparação histórica, né? Então, nós sofremos um crime de genocídio permanente e um crime de lesa humanidade. É o que o povo negro sofreu. Por que é genocídio? Nós aqui, grande parte que são da área do direito. É bastante controverso esse tema porque é um conceito muito caro no direito internacional, né? E tende-se a negá-lo, quase que absolutamente, em todos os casos que são apresentados. Genocídio, via de regra, tem como exemplo o que acontece na Alemanha com um governo que é declaradamente racista, preconceituoso, e que estipula políticas que, de maneira direta, objetiva, sem nenhum tipo de disfarce, extermina um determinado grupo racial, étnico, no caso, ali os judeus, certo? Nós defendemos que o povo negro no Brasil sofre genocídio. Por quê? Porque a decorrência, o resultado das políticas implementadas pelo Estado brasileiro geram os resultados que eu falei aqui no começo, que é de uma pessoa negra morta a cada 23 minutos pelo Estado, grande parte dele. Então é genocídio. Muito bem. A Lei 10.639, ela não é só uma lei, Janaína, ela é uma mudança na Lei de Diretrizes de Base da Educação. Então ela reestrutura a educação brasileira. Não existe educação no Brasil sem respeitar a Lei 10.639. Então ela é, do ponto de vista normativo, a nossa maior conquista. A política de cotas é mais frágil do que ela. Agora, no ano que vem, ela vai ser reavaliada. A gente pode perder a política de cotas a qualquer momento. A Lei 10.639 não, porque eles teriam que mudar a LDB, é constitucional, certo?
Seria uma mudança constitucional. Então, ela é o que a gente tem de mais avançado, mas, ao mesmo tempo, ela não foi implementada. Simples assim. Você tem algumas experiências que têm um pouquinho mais de sucesso. Belo Horizonte, durante a prefeitura do PT, avançou muito, é uma referência. A Macaé, que é uma educadora negra muito importante lá em BH, acabou de ser eleita vereadora nessa eleição, já emendo com a sua próxima pergunta. É uma referência nisso e tal. São Paulo, nos governos do Haddad, com a Marilena Frazão, que foi candidata agora também, super importante. Mas você tem ações muito pontuais, não dá para dizer que essa lei foi levada a sério até hoje. Mas ela é fundamental para a gente avançar. Sobre a Globo, a Flávia como a Maju são pessoas muito ligadas ao movimento, sabe? E a gente conversa bastante e tal. E essa postura delas é perfeita, quer dizer, eu me lembro delas reclamando de ficarem extenuadas, assim, muito trabalho. Naquelas semanas, os jornalistas negros da Globo, de todos os jornais, fizeram assim uma carga de hora extra inédita na história da empresa. Foi isso que aconteceu. E aí isso, inclusive, fez acontecer no interior dessas empresas de comunicação processos que estão buscando mais profissionais negros, que é uma reivindicação. Está muito louco o que está acontecendo. Você tem núcleos, assim, grupos de pessoas negras dentro das redações dos grandes jornais, dentro das empresas de comunicação, nas televisões também, que discutem isso e têm pautado isso para suas chefias. Então, o que a gente está vivendo, Janaína, é um momento histórico, assim. O que está acontecendo no Brasil é histórico. Num país em que falar sobre racismo sempre foi proibido, e sempre foi proibido por quê? Porque eles sabiam que se a gente discutisse um pouquinho, virava o que nós estamos vivendo agora. Então não tem volta, né? Qualquer ambiente que não reconheça essa necessidade está condenada a ser titulada como racista e a sofrer as consequências disso. E é uma evolução também sendo um governo bolsonarista, né? Assim, ter conseguido quebrar isso, né? Assim, foi muito impressionante. Mas é o efeito da contracorrente, né? Se você nada a favor da corrente, você nem nada, né? Nem nada. Nem tudo que isso significa, nem nada. Agora, se é contracorrente, aí você faz força, se exercita, e é isso que está acontecendo. Da mesma maneira que o próprio governo Bolsonaro é uma resposta aos avanços ou uma onda progressista, o que está acontecendo agora é uma reação também à onda conservadora. As eleições são resultado disso. E sem dúvida, Janaína, que essas eleições mudam o quadro. Essas eleições, elas são a demonstração de que está havendo uma virada. E essa virada tem características. Não são mais as mesmas características da esquerda tradicional brasileira. Não é a esquerda branca, sindicalista, com todo respeito, que precisa dirigir, que vai dirigir esse processo. Não é. É uma onda, é uma manifestação de um campo progressista mais amplo que a esquerda e, ao mesmo tempo, mais radical do ponto de vista das pautas, que a esquerda velha chamava de identitária, mas que não é. E aí você vê mulheres trans, negras, mulheres, homens negros. Essa é a cara da próxima Revolução Brasileira. Muito obrigada, Douglas. Obrigada, Douglas. Foi uma aula aí, imagino que para todo mundo. Temos mais 2 perguntinhas, então segura aí. O Eduardo Bossolan. Eduardo, pode perguntar. Oi, Marina. Oi. Eu não fiz pergunta, não. Não? Mas não. não. Simone mandou aqui para mim? Não fiz. Mas vou agora aproveitar. Faz, então. Então faça. Bom, vamos aproveitar, o Douglas. Não faz muito tempo que as pessoas começaram a falar de cor de pele, né? Cor de pele negra, cor de pele preta. E eu ouvi isso a primeira vez. Eu sou advogado, eu trabalho em sindicatos bancários, lá tem um movimento também dentro do sindicato, né? E a primeira vez que eu ouvi isso, dentro da reunião, surgiu até uma certa, vamos dizer assim, um desconforto,
em falar pele preta, né? E entre o próprio pessoal do movimento e tal, mas a gente já faz alguns anos. Mas e aí isso acabou se tornando, acho que, no cotidiano das pessoas, mas mesmo assim eu ainda me sinto desconfortável de chamar uma pessoa de preta, né? E eu queria que você falasse sobre isso, né? O que você tem a dizer sobre isso? Está certo? Está errado? Né? Enfim, seria isso. Ok. Aí eu vou passar também para a doutora Lúcia, que acho que também se inscreveu, que aí a gente já responde as duas juntas. Tá bom. Obrigada, Marina. Douglas, parabéns, a sua exposição foi maravilhosa. Eu sei que a gente está um pouquinho já com quase uma hora de exposição, mas, enfim, a minha pergunta é sobre ação afirmativa, né? A gente sabe que tem também legislação falando disso, né? Então, da responsabilidade, da reparação histórica, etc., mas quando Magazine Luiza fez uma seleção direcionada para trainee negro, né, foi um escândalo, né? Nós tivemos até a absurda situação de um defensor público, não lembro se foi um procedimento administrativo ou mesmo uma ação, que ele resolveu interpor contra a Magazine Luiza. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá bem. Certo. Bom, se a gente trabalhar, Eduardo, com a origem da semântica ou da palavra, talvez a gente encontre um problema na palavra negro, né? Que tem uma origem que não é positiva. Se você olhar no dicionário, você vai ver que a palavra negro tem uma origem que não é positiva. E agora outra coisa é a construção social do termo, né? Então, por exemplo, se você pesquisar jornais de época, um dos jornais negros mais famosos, porque a gente tem uma imprensa negra muito poderosa no século XVIII, no século XIX, nos primeiros anos do século XX, assim, da mesma maneira que surgiram jornais brancos e que hoje são centenários, é porque eram brancos fazendo o que tinham dinheiro. Negros fizeram jornais, tinha uma imprensa negra. Se você digitar no Google imprensa negra brasileira, você vai encontrar um monte de coisa muito legal. Um dos jornais mais importantes dessa época é um jornal chamado O Mulato. Agora, você consegue me imaginar chamando alguém de mulato hoje, em 2020? Impossível, não pode. Está politicamente proibido, né? Mulato é um termo pejorativo. Eu não vou chamar, assim como eu não vou chamar de crioulo, embora existam origens que nem são tão ruins assim para o termo crioulo. Mas os termos e as palavras, elas têm vida no seu tempo. O português de agora é diferente do português do início do século, que é diferente do português de quando chegou os portugueses no Brasil. Isso tem a ver com a própria com o exercício da língua. Do ponto de vista de alguns conceitos relacionados à luta social, isso tem um valor parecido. Então, se você pegar, por exemplo, os discursos do professor Abdias do Nascimento, que é um herói do povo negro brasileiro, ele sempre fala afro-brasileiros. Os afro-brasileiros, a comunidade afro-brasileira ou a comunidade negra. Então, eram termos desses tempos. Nós vivemos hoje uma reafirmação, uma ressignificação dos termos. Mesmo o movimento negro, quando se reorganiza no final dos anos 70, eles vão usar o termo negro e ressignificá-lo, porque o movimento negro não usava negro, Eduardo. Usava afro-brasileiros, certo? Na maior parte das vezes. Então, ele ressignificou e transformou a palavra numa palavra de luta do movimento negro. Uma demanda vitoriosa do movimento negro brasileiro foi ter constituído no censo a qualificação de pardos e pretos. E a junção de pardos e pretos é igual a negros, que conforma a diversidade, né,
racial negra dentro do Brasil. Então, isso inclui pretos, retintos e negros e pardos, que são negros com a pele mais clara, certo? Negros da miscigenação. Então, é bastante complexo. E a gente vive um momento de transição, Eduardo. Então, você pegou ali uma discussão que serve de fotografia histórica, porque você está vendo acontecer na sua frente uma mudança histórica no conceito. Porque preto era um termo muito radical, pesado, assim, certo? Nos Estados Unidos mesmo tem esse problema do conceito, né? Black ou nigger? Nigger, né? Que se fala. E aí, um tem valor pejorativo, o outro não, né? É Black Lives Matter, não é Nigger Lives Matter. E aqui, como é que seria? Preto, movimento preto brasileiro, a construção histórica foi de movimento negro. Daqui, os mais jovens hoje usam a palavra preto. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, eu acho que assim, não deve haver polêmica em torno disso e você não deve ficar preocupado em usar o termo. Se você usar esse termo com os mais velhos, eventualmente uma pessoa mais velha, desconectada do movimento, pode se ofender, porque ela tem no imaginário dela que ser preto é uma coisa ruim, sabe, eu tenho pais de amigos meus que alisavam o cabelo dos filhos. É assim, gente, é do processo histórico que a gente está vivendo. Mas para o movimento, ou para o politicamente usual, Eduardo, tanto preto quanto negro está muito bem servido, você não passará nenhum apuro. Se alguém te questionar, você pede desculpa, como, eu não sei se você é uma pessoa branca, mas se você for uma pessoa branca, a minha orientação, assim como para os meninos, não importa, irmão, você pode achar que você está certo, não importa, quem está certo é ela, e quem está certo, se o preto se incomodar com uma coisa que você falou, você recua, acabou, não polemiza, recua, acabou, certo? A Lúcia... Atualmente, Douglas, eu sou pálido. Por falta de sol. Sol, né? Haja que saudade do sol. Obrigado, viu? Obrigado. Não sei se eu consegui responder. A sua explicação. Valeu. Ô, Lúcia, você falou aí, você vê que coisa, como muitas vezes, como a sociedade, ela sempre, veja, que o Estado e as leis, como elas andam a reboque da sociedade. Não é de hoje que o mercado, que o setor privado, né? O setor privado, gente, é sociedade, né? É sociedade. É uma sociedade organizada no privado. Não é sociedade civil organizada, né? Assim, em movimentos, mas você tem a parte da sociedade civil que é privada. E não é de hoje que o setor privado sai na frente do Estado. Então você tem, por exemplo, aqui em São Paulo, eu me lembro que no governo Haddad, você tinha muitos programas da parceria da CEPIR com o setor privado, que acabou gerando um negócio chamado Selo da Diversidade, do IBD, do Instituto Brasileiro de Diversidade, do professor Hélio Santos. Sensacional, assim, os caras faziam pesquisa no mercado de trabalho, nos diversos setores privados, para levantar a quantidade do funcionalismo dentro desses setores que eram negros, o lugar em que cada um estava, a média de salário de cada um. E, a partir do resultado das pesquisas, as empresas impunham ou implementavam políticas de diversidade. Durante muito tempo, eu trabalhei, inclusive, né, conseguindo complementar minha renda, fazendo oficinas em empresas, pequenas empresas, grandes empresas, para sensibilizar essas pessoas em relação a esse tema. O que Magazine Luiza fez, e a moça dona milionária do Luiza fez, foi se render à pressão da sociedade e dizer, não, nós estamos num momento antirracista, eu vou cumprir uma medida aqui radical, eu vou abrir um negócio só para preto. Cara, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Você imagina se o Estado vai abrir uma sala de aula só para preto? Vai cair o mundo, entendeu? Numa universidade pública como a USP, por exemplo. Então, assim, talvez chegue nesse estágio, mas essa iniciativa do Magazine Luiza é, de novo, um fato histórico que demonstra uma fotografia do tempo, que é o que vai acontecer daqui a pouco. Tem barulho agora, mas isso será, se a gente continuar nessa marcha, Lúcia, algo que será implementado por várias iniciativas daqui a algum tempo. E é óbvio que isso é tido para alguns como escândalo, né? Isso gera uma reação reversa. E aí os escrotos, os racistas, canalhas,
saem do armário aos berros, como foi o caso desse cara que você citou aí, que é um promotor, né? O que ele é mesmo? Ele é um... Procurador, eu acho. É um defensor, um defensor. De defensoria pública. Agora você imagina a qualidade desse defensor público no seu trabalho habitual, que deveria defender... Quais são as pessoas que precisam da defensoria pública? Essas aí que ele foi contra o curso. Então imagina a qualidade desse defensor, né, Lúcia? Na verdade, ele acabou até se afastando depois, tamanha a pressão e a humilhação pública, né? Pelo menos serviu para isso, ele acabou se afastando. Mas, enfim, de fato, é muito preocupante, porque a gente vê o que você falou antes dos juízes, né? Da atuação da magistratura, enfim, do Estado, com essa questão racial, né? Douglas, tem mais uma pessoa que se inscreveu, tudo bem? Fazer uma pergunta rapidinho para finalizar? A saideira. Saideira. Renan, pode perguntar. Boa noite, Douglas. Boa noite, aí, gente, Renan? tudo bem? Sou da parte técnica, estou me enfiando aqui, vou só fazer a pergunta. Seguinte, eu escuto muito rap, né? E aí eu tenho recentemente ouvi muito acerca de um debate que eu queria ouvir você um pouco acerca disso, que é sobre como a gente, em especial a esquerda, quando a gente vai tratar de alguns assuntos acerca, por exemplo, da morte do George Floyd, a gente acaba olhando muito para esses casos que acontecem mais internacionais, assim, né? Então, até estava conversando sobre isso, sobre tipo, quantos George Floyd não morreram no anonimato aqui no Brasil ao longo de anos e ainda morrem todos os dias aí, né? E aí, coisas como o Black Lives Matter, eu acho que acaba vindo e trazendo uma comoção maior em algumas situações, enfim, por conta da mídia e tal. Eu queria perguntar para você o que você acha disso, se você acha que isso de fato acontece, e queria também, paralelo um pouco a isso, te perguntar também que também quando nos raps que eu escuto e em algumas coisas que eu tenho lido, fala-se bastante sobre como até mesmo a questão das coisas que a gente se discute hoje quanto negritude e quanto aliás, quanto à educação, na verdade, sobre hoje em dia a gente acaba lendo coisas e acaba estudando coisas que acabam sendo literaturas brancas, sendo escritas alguma coisa sobre essa educação negra e como a gente foi colocado nessa situação. E eu queria saber de você se a gente tem hoje um certo controle de narrativas, até mesmo acerca da periferia, das pessoas negras, onde tipo as elites meio que olham e falam, os negros estão se sentindo dessa forma, a periferia está se sentindo dessa forma, e não abre espaço, na verdade, para que as próprias pessoas negras e as próprias pessoas da periferia falem sobre como estão se sentindo enfim, basicamente isso. Renan, você vê que foda que cara. Qual é a triste constatação desse ano que eu faço? Primeiro que, de novo, vou repetir aqui. Nós somos privilegiados, a gente está vivendo um momento histórico em diversos aspectos, né? A gente viveu a maioria aqui, né? Tem uns que são novinhos, mas pelo menos pegou um pedaço, talvez, de um governo de esquerda, de governo progressista, que foi inédito na história do Brasil, né? Se a gente considerar que o governo Dilma foi de esquerda, beleza. Então, a gente pegou um pedaço disso aqui, pelo menos, mais velho Lula. É um momento único na história brasileira, né? Não é uma coisa pouca. Aí depois, você pega a deposição de uma presidenta, cara, você viver a deposição de um presidente, é foda. Até então, os mais velhos... Eu não consigo, quase não lembro, assim, não participei do Collor. Eu lembro, assim, mas eu tenho boa memória. Eu lembro da eleição, eu lembro menos do impeachment. Quem é mais velho um pouco, eu criança, lembro da morte do Tancredo Neves. Estou falando isso porque são marcações históricas
que a gente não dá o devido valor porque a gente está vivendo isso agora. Então, para nós, beleza. Mas daqui 15, 20, 30, 50 anos, a gente vai olhar para o que está acontecendo agora desse jeito que a gente olha para a ditadura militar, para o que foi a eleição do Tancredo indireta, ou o que foi a luta pelas diretas já. É histórico, meu irmão. E do ponto de vista racial, político no geral, a eleição de um fascista como Bolsonaro, tudo que ele faz, é uma loucura. Imaginar que era possível ter um governo pior do que a gente teve em 100 anos, tinha como ser pior, ó, o Bolsonaro aí. E não dá para duvidar que amanhã ou depois vem uma coisa pior ainda, não dá nunca para duvidar. Do ponto de vista do debate racial, o que a gente está vivendo é muito histórico. Renan, ainda assim, quem tem poder são os brancos, certo? Quem escolhe o preto que vai falar na televisão são os brancos. Então eu olho para o que... é óbvio que eu comemoro o fato de ter... você olha para o Roda Viva e fala, tem uns pretos no Roda Viva. Maravilhoso. O Roda Viva é uma empresa do governo do estado de São Paulo, governada pelo Dória. Quem escolhe quem vai no Roda Viva? Entendeu? Quem escolhe quem tem coluna na Folha de São Paulo? Quem escolhe quem vai aparecer no Jornal Nacional, no Fantástico? É isso. Então, para eu me lembrar da minha origem marxista aqui, eu preciso dizer: os meios de produção continuam nas mãos deles. Certo? É verdade. E aí tem uma coincidência: eles são brancos. Então, o debate racial faz muito sentido. Ainda assim, nós estamos disputando a narrativa, Renan? Estamos disputando. Eu acho que nós estamos disputando, mas a gente não venceu, a gente está longe de vencer, e a influência desses caras na narrativa é muito poderosa. Você vê a questão falando da internet e tal, mas tem os logaritmos, que também determinam aonde o que você fala vai chegar, entendeu? Então, cara, é isso. Os instrumentos não são nossos. E no final das contas, eles escolhem. Ainda está assim. Mas nós avançamos? Avançamos. Mas aí eu lembro do Malcolm X, quando ele dizia que não é possível você enfiar um punhal de 9 polegadas nas costas de uma pessoa, arrancar 2 polegadas para fora e dizer que isso é um avanço. É um avanço? O punhal ainda está lá. Tudo bem que você pode dizer assim, Douglas, você é pessimista. O punhal podia estar numa movimentação assim, mais para dentro, né? Então você é otimista, vou dizer, pelo menos o punhal está saindo. Tá bom, mas ainda está lá. Né? Avanço seria arrancar o punhal e fechar a ferida. E nós estamos longe, cara, ainda. Nós estamos longe. Respondi, será? Bom, Douglas, muito, muito obrigada. Eu acho que foi muito enriquecedor e eu acho que, enfim, pelo menos para mim, acho que para todo mundo aí foi uma aula e acho que só dá vontade, fica com vontade de saber mais, de querer se informar mais e enfim, acho que isso é o que fica de tudo que você falou. E é isso aí, você colocou aqui, né, o seu Instagram, para quem quiser seguir aqui no bate-papo. O site da UniAfro Brasil, que é a minha organização, né? Entre várias coisas, a mais importante que eu faço na vida é construir esse movimento, que é um movimento de educação popular nas periferias. A gente está em 40 bairros em São Janeiro, que vão para o Nordeste. Você pode ajudar de 1000 maneiras, desde ajudando na sua área de formação, sendo professor voluntário, ajudando a gente divulgando nossas coisas, ajudando a gente com dinheiro, tudo pode ser, tudo será bem-vindo, assim. E @NegroBelchior são as minhas redes, tanto no Face, quanto no Instagram, quanto no Twitter. Tem um monte de vídeo, tem um monte de material, e aí quem quiser a gente pode falar no inbox dessas redes e conversar mais se vocês quiserem, tá bom? Muito obrigado também. Marina. Ótimo. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo e boa noite. Tchau, tchau. Valeu, galera. Obrigado.